Olá! Bora bater um papo sobre energia? Sabe, aquela força invisível que está por trás de praticamente tudo no nosso dia a dia, desde um ônibus que a gente pega até o celular que não sai da nossa mão? Pois é, a gente raramente para pensar nisso, né? De onde vem a energia que a gente usa? Parece uma pergunta simples, mas a resposta, olha, nos leva para uma viagem incrível pela ciência e pelas decisões que estão moldando o nosso futuro. Ela está nos carros, nas indústrias que produzem tudo que a gente consome e, claro, está iluminando as nossas casas. A verdade é que a energia é o grande motor da nossa sociedade. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o cenário completo, precisamos começar do básico. O que é, afinal, uma fonte de energia? Pensa assim, o carvão lá no subsolo, o petróleo, o vento que sopra forte, a luz do sol batendo, tudo isso são matérias-primas brutas que a natureza oferece. Depois de um processo de transformação, elas viram a energia que a gente precisa. Agora aqui vem a parte mais interessante. Todas essas fontes que eu falei podem ser divididas em dois grandes grupos, e o que separa eles é um conceito fundamental: o tempo. De um lado, temos as fontes não renováveis. Elas se formaram no tempo geológico, ou seja, levaram milhões de anos para existir. Uma vez que a gente usa, já era, elas não voltam mais. Do outro lado estão as renováveis, que operam no tempo biológico, no nosso tempo de vida. A natureza consegue repor rapidinho. Essa é a diferença crucial. Vamos olhar primeiro para as não renováveis. Dá para imaginar elas como uma conta poupança que a Terra demorou uma eternidade para encher. E a gente está só sacando, mas não tem como fazer um novo depósito. Uma hora, acaba. Aqui entram os famosos combustíveis fósseis, que nada mais são do que o resultado da decomposição de plantas e animais de milhões de anos atrás. Os principais são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. E também tem a energia nuclear, que usa elementos como o urânio. A grande vantagem deles é que liberam uma quantidade absurda de energia. Já a desvantagem, bom, essa todo mundo conhece, a poluição que a queima deles gera, que impacta diretamente o aquecimento do planeta. Agora vamos para o outro time. Se as não renováveis são uma poupança finita, as renováveis são como um salário. A natureza vai lá e deposita essa energia constantemente. O sol nasce todo dia, o vento sopra, a água dos rios corre. As mais conhecidas são a hidrelétrica, que usa a força da água, a eólica, que vem dos ventos, a solar, claro, da luz do sol, e a biomassa, que usa matéria orgânica tipo bagaço de cana para gerar energia. A energia hidrelétrica, por exemplo, é super importante aqui no Brasil. Mas como é que a força de um rio vira eletricidade na tomada? Bora ver o passo a passo? É o seguinte, primeiro, a água do rio fica presa numa barragem, acumulando uma energia potencial gigantesca. Aí, quando essa água é liberada, a força da queda d'água faz girar umas turbinas enormes. Esse giro todo aciona os geradores que finalmente produzem a eletricidade. Daí ela viaja por aquelas linhas de transmissão até chegar nas cidades. É uma engenharia impressionante, né? Agora, a energia eólica. A lógica é bem parecida, só que em vez da água, o que manda aqui é a força do vento. Aqueles cataventos gigantes e modernos que a gente vê por aí, os aerogeradores, capturam a energia do movimento do ar. As pás giram, acionam o gerador lá dentro e essa rotação vira eletricidade. E o melhor de tudo, é uma forma de geração de energia super limpa, com quase zero emissão de poluentes. E a energia solar? Ah, essa talvez seja a mais direta de todas. Aquelas placas que vemos nos telhados têm uns materiais especiais. Quando a luz do sol bate nelas, gera uma corrente elétrica. É quase uma mágica da física. Simples e simplesmente genial. Certo, agora que a gente já entendeu os tipos de energia, como é que fica a foto do Brasil nessa história toda? A resposta para essa pergunta é mais legal do que parece, porque a gente precisa separar o que é energia total do que é energia elétrica. Vamos dar uma olhada nos dados. Quando a gente olha para a matriz energética total, ou seja, incluindo tudo como a gasolina e o diesel dos transportes, a maior parte ainda vem de fontes não renováveis. O petróleo e seus derivados ainda dominam. Mas quando a gente filtra e olha só para a geração de eletricidade, a história muda da água para o vinho. Aqui, as fontes renováveis dão um show e a energia hidrelétrica é a grande campeã, responsável pela maior parte da eletricidade que a gente gera no país. É uma diferença fundamental. Então, a grande lição aqui é que não existe fonte de energia perfeita. As renováveis são mais limpas, sem dúvida, mas podem ter um custo de instalação bem alto e causar outros impactos, como o alagamento para construir uma hidrelétrica. Já as não renováveis são muito eficientes, mas poluem e, como a gente viu, um dia acabam.
Apesar de ainda usarmos muitos combustíveis fósseis nos transportes, o Brasil se destaca positivamente. Cerca de 42% de toda a nossa energia já vem de fontes renováveis. Esse número, viu, é bem maior que a média do resto do mundo, muito por causa da força das nossas hidrelétricas e da biomassa. E essa é a tendência global. Seja para diminuir a poluição ou para garantir que não vai faltar energia no futuro, essa mudança para fontes mais limpas e sustentáveis não é mais só uma opção, virou uma necessidade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Diante de tantas vantagens, desvantagens e com a urgência do clima batendo na nossa porta, a grande questão que fica é: qual será a combinação de energias que vai garantir um futuro seguro e sustentável para o planeta? A resposta? Bom, a resposta está sendo construída agora.